Estamos nessa nova tentativa, porque estava lento demais aqui, não sabíamos o motivo, mas agora vai engrenar aqui. Sejam todos bem-vindos, vamos chegando. Sanado já as questões técnicas aqui, nós já vamos dar início. Estou esperando o pastor Natan entrar aqui, porque ele é um convidado especial hoje, um homem de Deus, pastor Natan, coreano, um servo do Senhor, um amigo, alguém que eu conheço já desde 2013, desde a minha primeira visita à Coreia do Sul. Tive o privilégio de conhecê-lo lá na Coreia. Sua esposa também é uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. E eu tenho o privilégio de conhecê-los. Eu sou o pastor Renato Florencio e o pastor Natan Yun, que já vai receber aí e aceitar o convite para participar conosco dessa live. Pastor Natan Yun, seja muito bem-vindo. Boa noite, pastor Renato, tudo bem? Graça e paz. Amém, meu irmão, graças a Deus. Glórias a Deus pela sua vida, pastor Natan. Sim. É um privilégio fazer essa live contigo. Em nome Emanuel da entrou, meu juventude. amigo, amiguinho. Tudo bem, Emanuel? Aí, ó, várias pessoas entrando. Que momento gostoso. Glória a Deus. Dentro do nosso programinha aqui, então, sejam todos muito bem-vindos. Outros já estão entrando, chegando. Glórias a Deus pela vida de cada um. É um privilégio ter essa live aí com o pastor Natan, que é um amigo. Eu o conheci em 2013 na Coreia do Sul, num congresso que fui participar. E ali conheci também a sua esposa, filhos. Sua esposa é se não for a melhor do mundo, é uma extraordinária intérprete É de verdade, português, eu concordo. inglês, coreano, espanhol, uma pessoa rara, uma serva do Senhor, acima de todas as outras qualificações, uma serva do Senhor. Os filhos são pessoas extraordinárias, enfim, eu amo essa família, tive o privilégio de recebê-los também em nossa casa, né? E eu acho que há 1 ano e meio, 2 atrás, novamente ali na Coreia, tive o privilégio de estar com eles. Mas o pastor Natan vai se apresentar um pouquinho melhor agora e falar um Sim, pouquinho sim, dele, por favor. sim, quero. Eu sou Nathan, é coreano, coreano 100%, não 120%. Eu sou coreano, leal, e eu moro em Marília, no Brasil. A nossa família foi enviado como missionário para o Brasil e eu estudei musicologia na faculdade, né? Estudo de música. Então, e depois eu estudei formado em divindade, em teologia, em mestrado nos Estados Unidos. Então, eu encontrei minha esposa Hannah no seminário. Então, e depois nasceram 3 filhos.
menino, menina, menina, né? É 10 anos de Giuseppe, e 8 de Cristine, e 4, é quase 4, né? Quase 4 é nossa caçula, é Rachel. E depois eu estudei sociologia em Coreia do Sul, em doutorado. Então, em 2018 foi no ano sabático para estudar e completar meu tese em doutorado. Então, depois a gente voltou ao Brasil e convidado por pastor Domingos, o pastor sênior do PIB, Primeira Igreja Batista em Marília. Então, a gente está trabalhando com equipe pastoral muito especial e vigorosa, né, Vitório? Então, essa é uma breve história, né, da nossa jornada de fé. Que maravilha, glórias a Deus. É, a Igreja Batista em Gramado ama a sua família, Pastor Natan. Nós amamos a Vocês, igreja, né? Igreja em Gramado, porque eu vi, né, o início do igreja, né, Igreja Batista em Gramado, né, na Rua Floresta, né, Rua Floresta, né? Rua Floresta. bairro Floresta. É, sim. Então, eu Aham. vi o desejo, né, o alma de ganhar as pessoas em Gramado para Jesus Cristo, de alma de coração quebrantado com o pastor Renato e missionária, né? E Kênia, né? Isa, né? Belle. Então, nós amamos vocês, né? Família linda, família maravilhosa, família abençoada. Nós creio que Gramado vai ser o grande ferramenta de evangelizar através sua família. Amém, glórias a Deus. Obrigado por essas palavras tão especiais para nós. Ah, e ah, queria que tu então começasse, Pastor Sim, Natan, sim. falando para nós e os espectadores aí, dando um breve histórico sobre o avivamento na Hum. Coreia do Sul. Fala um pouquinho Então, para nós. pastor, nós podemos justificar nossa pergunta muito séria, né? Muito pergunta profunda para impactar a nossa sociedade brasileira, né? O Deus do Brasil é diferente do Deus da Coreia. Por que você escolheu esse tema muito impressionante? Pode Ah, falar é verdade. as galera Perfeito. que assistindo essa Ah, live? é verdade, é. É um tema bem provocativo, né? Uhum. Bem provocativo. E eu escolhi esse tema porque é um termo que eu ouvi do pastor Yun. Uhum. Eu ouvi do próprio pastor Yun, um servo do Senhor, uma pessoa. Sim, é verdade. Ainda que a gente não converse, Uhum. é um mentor para a minha vida. A vida dele é algo extraordinário. É uma pessoa rara, né, nesse mundo de hoje. É um herói da fé. E é algo que ele diz quando ele veio no Brasil, ele fez exatamente essa pergunta. Eu vou fazer uma pesquisa no mundo inteiro, porque eu acho que o Deus dos brasileiros é diferente do nosso. Sim. Então, porque ele viu no Brasil coisas inadmissíveis no meio evangélico, no meio cristão, ah, por causa do que ele viu no Brasil. Então, alguns hábitos ruins dos brasileiros, e ele achou muito estranho. Tipo, é possível que exista isso? É possível que sejam cristãos esse? Uhum. Então, isso foi muito forte para mim ouvir aquilo, mas eu encarei de maneira muito positiva e de maneira que eu pudesse refletir e mudar e também influenciar outras pessoas. Porque Sim. existe sim uma diferença de comportamento e de atitudes entre os brasileiros e os coreanos. Lógico que o Uhum. Deus é o mesmo,
Agora, existem coisas que nós precisamos refletir. Então, isso é o que justifica o tema de hoje. Será que o Deus é diferente? Ou será que nós estamos fazendo as coisas erradas, né? Essa é a justificativa Então, para hoje. sim, literalmente eu respondo, Deus, né, literalmente Deus, o Deus do Brasil é mesmo, mesmo, né? Mas estrategicamente, espiritualmente é diferente. Porque eu creio que Verdade. Deus está poderosamente usando o Brasil para ganhar todo mundo. Amém. Mas nós Eu creio também. precisamos refletir, nós precisamos aprender a lição da perspectiva da Coreia do Sul, porque a Coreia já tinha experiência de reavivamento, né? Uhum. Então, É então eu verdade. queria contar uma breve, né, breve história do avivamento na Coreia. Então, né, a Coreia tem 5.000 anos de história, né? 5.000 anos, né? O Brasil é 500 anos, mais 5 anos, é 10 vezes. Tem só, né, tem só 130 anos de igreja evangélica. Mas hoje é o segundo lugar em missões. Isso é maravilha, né? O primeiro lugar Sim. é os Estados Unidos. Nos anos 60, era o quarto país mais pobre do mundo. 1903. Então, a Coreia sofreu quase 20 anos na maior miséria. Miséria, tudo foi destruído por causa da guerra da Coreia. Então, naquela época, os 3% de cristãos começaram a acordar às 4:30 de manhã para orar pela nação. As igrejas abriram às 5 da manhã para interceder pela nação. Isso é chave para fazer e convidar o Espírito Santo, né? Então, hoje a Coreia, onde tem mais igrejas no mundo, também em prédio mais grande. Então, todos acordaram às 4:30, todas as igrejas têm culto de madrugada, com certeza. Isso é obrigação santa, né? Oração fervorosa após 30 minutos da pregação da palavra. Então, pregação é louvor, pregação e oração. Então, é culto cada dia, dia após dia, dia. Então, e nos 30 e 65 dias do ano, não há nenhuma igreja na Coreia do Sul que não faça oração da madrugada, né? Então, tudo isso e muita outra coisa são frutos que a sociedade recebeu do avivamento por causa da oração. Então, igreja evangélica na Coreia começou a orar pela nação. Essa breve história de avivamento. Muito bem. Hum, Muito bom ouvir isso e exatamente de um pastor coreano, né? hum, A oração é a chave, né? A hum, missionária Kênia está escrevendo aí. E mas e no frio do hum, inverno hum. que tem aí com neve, mesmo assim os irmãos iam para a oração? Tem 365 dias, né? É Perfeito. mesmo domingo. Tem oração de madrugada. Isso é E porque no nós temos, inverno, sim, nós temos desejo, né? Desejo, isso é hábito espiritual para os cristãos sul-coreanos. e quando é um hábito, não tem tempo ruim, né? Todo Né? dia Todo ele dia. está de Hum, pé para a hum, oração, né, Natan? hum, Glórias a Deus. Esse foi um breve histórico, né? hum. E ainda hoje a Coreia experimenta esse avivamento. Infelizmente, avivamento, experiência de avivamento
tem diminuído por causa das coisas más, mas eu creio que Deus já colocado semente de avivamento através de próxima geração. Também os Sim, missionários coreanos lá fora, no cada confim do mundo, estão orando pelo avivamento, reavivamento para a Coreia, né, nosso país. perfeito. Perfeito. Agora, ah, o Brasil é bem diferente da Coreia, né? Bem No diferente. Brasil, eu vejo muitas igrejas orando pelo avivamento e eu também oro por isso. Eu não sei quanto tempo falta para o Senhor efetivamente avivar o nosso povo. Eu já estou aí há uns 9, 10 anos clamando ao Senhor por isso, mas os evangélicos brasileiros, na ótica de um pastor ou de um cristão coreano, como que um pastor, um irmão coreano observa um evangélico brasileiro, os hábitos espirituais de um brasileiro? Entendi. Na minha observação, a necessidade de investimento para a educação cristã é número um. A necessidade, demanda, né? Nós coreanos, né, coreano, né, cristão sul-coreano, cremos e ensinamos Provérbios 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desvia dele. Nós cremos isso. Então, nós temos o valor de que os pais é a maneira correta de educar e orientar seus filhos, mesmo na igreja evangélica. Então, esse tipo de ensinamento é fundamental para a igreja evangélica coreana. A igreja, nós cremos, é lugar de que pode formar indivíduos através da educação cristã. Mas, infelizmente, eu vejo na igreja brasileira não tem recurso, não tem visão para a próxima geração, porque para sobreviver as coisas que muito infeliz. Então, na minha ótica, né, minha ótica como missionário coreano, é a necessidade de investir ou repensar a educação cristã na igreja evangélica brasileira. Muito bem. E quanto aos hábitos espirituais de um cristão, de um evangélico brasileiro, são iguais aos do coreano? Ah, pergunta muito profunda. Igual ao respeito de oração ou hábito espiritual? Sim. Sim. Hábitos espirituais no que tange à oração, a participação das reuniões de oração, das celebrações, da convivência com a igreja. Quais comparações o faria em relação ao Brasil e à Coreia? Relação Brasil? Sim, né? É diferente, mas o alvo, né? O alvo visão é mesma coisa, mas a maneira de alcançar, atingir o alvo é diferente, porque nós temos tipo planejamento para fazer ministério da igreja, mas o brasileiro tem jeito brasileiro. Eu gosto mais, tem que mudar esse jeito, porque a igreja é uma instituição que Deus colocou para ser glorificado, é reconhecido por Deus. Então, Deus, né, Deus tem prazer que receber a glória, né, do seu povo. Mas a igreja brasileira tem sido misturado outras coisas. Então, igreja brasileira, eu acho que precisa mudar essa maneira, né? Lidar, planejar, né? Visão, missão, né?
alvo correto, visão correta, visão clara, né? Clara para ganhar as pessoas, para ganhar a alma das pessoas. Porque a igreja brasileira deve ser diferente, deve fazer diferença às outras instituições religiosas no Brasil. Perfeito, perfeito. Ah, é comum aqui no Brasil, e eu já observei em muitas igrejas brasileiras, a dificuldade até dos próprios pastores de manter consistente uma reunião de oração. Então, às vezes, tem uma reunião de oração por semana, e ainda assim é fraca de oração, tem pouca oração. As reuniões de oração na Coreia do Sul, elas são fortes, elas são consistentes? Sim, também é planejado. Nós oramos sistematicamente, né? Estrategicamente, alvo, claro. Então, vamos atingir o alvo para alcançar o céu. Vamos ver, né, as coisas no céu, na terra. Então, toda oração, reunião de oração dos pastores, fervorosamente, né, continuamente, até receber a resposta de Deus. Isso é nossa tendência quando orando. Amém. Quero fazer uma terceira pergunta, e se há alguém aí participando, assistindo e queira colocar uma pergunta, faça aí a sua participação que a gente já vai lê-la. Mas eu quero fazer uma terceira pergunta ao pastor Natan. O que se espera de um coreano que se diz cristão, evangélico, convertido? Basta ir uma vez por semana ao culto? Ou que hábitos espirituais é esperado desse convertido? Resposta é claramente mentalidade missionária. Mentalidade missionária grande, porque cristão coreano, sul-coreano tem grande gelo missionário. A igreja investe em missões no mundo inteiro. Nós desejamos enviar os missionários coreanos aos confins da terra. Então, maiores igrejas investem no seu orçamento em evangelização e missões, apesar do tamanho da igreja, pequena igreja ou grande igreja, nós temos investido orçamento, quase 30%, pelo menos 30% orçamento investindo em missão. Então, isso é chave, né? Chave para pegar o mover do Espírito Santo, né? Então, missionários coreanos são embaixadores de Deus para passar a benção, prosperidade e coisas, milagres que Deus nos deu aos outros países. Então, missionários coreanos são evidências de que se obedecermos os mandamentos de Deus. Então, eu acredito que a igreja brasileira tem que recuperar, restaurar essa mentalidade missionária para, para ser cristão real. Cristão real, porque evangélico é aquele que ouve a voz de Deus e ensinar as pessoas, então batizar, né, Mateus, né? Então, eu acho que mentalidade missionária é a primeira coisa que fazer para ser o cristão real. Muito bem. Quando eu fui aí na Coreia do Sul participar do Congresso para Pastores,
E eu conheci muitas pessoas da igreja de Yonsei, muitas pessoas servindo, trabalhando. Sim. E eu recordo muito bem que uma menina, uma jovem, era nova convertida, recém era membro da igreja. E a gente se surpreendeu quando, numa conversa informal entre nós, ali no ônibus, numa das viagens, ela disse que orava 3 horas por dia. 3 horas por Por dia. dia. Então, o nível de espiritualidade, o nível de santidade, naturalmente de um lugar onde há esse avivamento, é muito superior. É muito superior. E quando tu chegastes ao Brasil, tu esperava encontrar algo semelhante aqui no Brasil? De Pode. pessoas comprometidas? Pessoas podem, né? O brasileiro pode fazer esse hábito de oração? Sim. Eu digo assim, talvez tu, como pastor, esperava ver no Brasil pessoas semelhantes ao compromisso espiritual que tem com Deus. Outro detalhe que eu observei, pastor Natan, é como que os cristãos coreanos, eles têm um temor a Deus muito grande, um respeito à Sim. pessoa de Deus. Sim. É algo incomparável isso, e que é um tanto diferente do que se vê no Brasil, né? É a coisa de cultura, né? O coreano respeita o seu pastor e também sua igreja. Essa é nossa igreja, essa igreja do meu pai, essa igreja no meu vovó, né? Então, essa é identidade de que essa igreja é minha. Isso é muito importante para respeitar não somente ao Senhor, mas também as pessoas que, né, que estão cercados. Então, mas o Brasil, né, infelizmente, os cristãos brasileiros não têm essa conceito, esse pensamento de que, né, a igreja é nossa, né, identidade. E isso é muito feliz, né? Eu pergunto, por quê? Por que não? Muito bem. O pastor Yun também desafiou muito a igreja quando esteve aqui no Brasil, acredito que em 2014, 2013 ou 14, não lembro. Ele desafiou muito a igreja para que tivesse mais reverência até durante o culto e tivesse uma consciência certa, correta, a respeito da pessoa de Deus, a respeito da presença de Deus, da santidade de Deus, né? Essa é até uma questão que o Emanuel, o seu professor de português, Sim, eu com ele saudade, está, Emanuel. Eu tô está melhorando, né? participando, está participando da live aí e a respeito da juventude da Coreia do Sul, como eles enxergam a igreja do futuro, né? Se os jovens estão dedicados à Sim, igreja e eles vão dar continuidade a esse sim, avivamento sim, na sim. Coreia do Sul. Sim, sim, sim. Perfeito. Ok. Deixa eu colocar uma outra questão então aqui, pastor Natan. Sim. Muitas pessoas, muitos brasileiros falam que o coreano consegue orar porque
orar muito, porque é um hábito dele de meditação, e falam que isso é cultural. Mas será que um brasileiro não pode orar como um coreano? Pode orar. Pode orar. Definitivamente, pode orar, mas é, vamos dizer, essa resposta sim, Sim, brasileiro pode orar como coreanos, mas eu quero responder a esta pergunta de duas maneiras, do sim. pastor e do crente, do membro, né, do membro da igreja. Então, pode ser praticado por cristão brasileiro em espiritualidade coreano. Então, em primeiro lugar, os pastores têm que buscar a fidelidade a Deus através da oração, né? No meu modo de ver, os cristãos brasileiros, também liderança, não querem estudar a palavra e obedecer a palavra, né? Isso não leva em Deus a sério e dão testemunho. Eu acho que a maior necessidade que temos a igreja brasileira é de um grande despertamento espiritual na vida dos pastores. Pastores, né? O despertamento da igreja tem início quando se acende um fogo no púlpito, através da oração e jejum. Então, os pastores não devem falar às ovelhas, vocês devem orar. Não, primeiro eu devo orar no púlpito, né, num lugar secreto, né? Hoje, muitos pastores coreanos, escuta, pastor Renato, hoje, muitos pastores coreanos ainda têm um hábito espirituais. A seguinte, depois de culto matinal, sem café da manhã, eles têm a hora de leitura, Bíblia e a oração na igreja, até a hora do almoço. Ainda tem esse hábito de hábito espiritual. Ou seja, começam seu ministério como visitação, preparação, né, de pregação, administração da igreja após o almoço. Então, amanhã é hora de intimidar com Deus, hora de fazer, edificar relacionamento pessoal com Deus, os pastores. Ainda tem esse hábito espiritual. Isso muito feliz. Isso é esperança, nossa esperança, né? Para ganhar reavivamento. A igreja coreana. Então eu oro que eu faça isso, né? Como pastor e missionário. Também eu suplico que os pastores brasileiros façam isso. Nós, pastores, precisamos dedicar manhã ao Senhor para ouvir a sua voz, orientação e ajuda. Então, ou seja, depende totalmente do Senhor. É a decisão que não há nada além do Senhor que pode liderar nosso ministério. Muito bem. É verdade. Isso é uma tremenda verdade, né? Eu, eu, ta- eu, eu também acredito que o avivamento ele pode começar por detrás dos púlpitos, né? Sim, no Os púlpito. pastores, primeiramente, buscando ao Senhor em oração. E isso responde, talvez, a pergunta que o pastor Rogério Leite colocou aí, né? Como motivar a igreja? Comecemos por nós, os pastores, né? Tem que começar com alguém. E quando eu leio a Bíblia, ali em Ezequiel, quando a palavra diz que brotou uma água, uma nascente debaixo da soleira do altar. E aquilo ali se espalhou pelo meio do templo, indo por toda a cidade, né? Sim. Então, muito bem colocado, pastor Natan. Começa atrás do púlpito. Os pastores
têm que ser os primeiros para que tenham também autoridade para levar a igreja para a oração, né? Muito, muito boa essa resposta, Tá pastor. bem. Pastor, em segundo lugar, o hábito espiritual, né, de um cristão coreano podem ser praticados por um cristão brasileiro pelo respeito à liderança. Essa é a perspectiva dos membros, né, do banco, banco, né? Os crentes reconhecem biblicamente que seus pastores são homens, né? Não super Sim, crente, não super herói. Então tem que sim. reconhecer os seus pastores são homens. Então, mas eles Ah, devem reconhecer biblicamente que estes são autoridades constituídas por Deus. Isso é respeito à liderança que a igreja brasileira precisa fazer, né? A palavra em cristãos coreanos, a palavra é muito lindo, né? Boas ovelhas faz bom pastor. Os crentes, muito com bem. respeito ao Senhor e seus pastores, são aqueles que Deus está usando poderosamente. Então, tem que restaurar na igreja brasileira, respeitar a liderança. Muito, muito bem, é verdade. E eu observo um déficit aqui no Brasil a respeito de reconhecer e honrar a liderança da igreja. Talvez um brasileiro não observe isso, mas se conhecer pastores coreanos, se conhecer a igreja coreana, vai identificar o déficit que o Brasil tem a respeito da honra e do reconhecimento da liderança e dos pastores. Eu mesmo me senti muito honrado pela sua pessoa, pastor Natan, lá na Coreia do Sul. Me senti Sim, muito, muito honrado. Aquilo respeitado, foi né? exatamente. Isso é um Pronto para bálsamo. servir, pastores, mesmo eu não Sim, conheço os pastores brasileiros, mas eles estavam prontos para servir e honrar, respeitar, porque eles creram que Deus colocou esses pastores para, né, aprender a espiritualidade coreana. Então, muito respeitado. Eu vi os servidores voluntários servindo os pastores chineses, né? sim, Então, brasileiros, africanos, indianos. sim. Foi especial, foi muito especial aquilo. Não estou dizendo que no Brasil não tem isso. Não tem. Tem também. Também tem. Mas Tem, mas na Coreia do Sul é um outro provavelmente. nível. É um Então, outro nível na Coreia do é, Sul, isso né? é, hum, isso é, Muito isso é bem. questão de discipulado, né? Questão de discipulado dos É, pastores, né? é Porque verdade, é pastores já verdade. era um bom exemplo para servir aos crentes ao Senhor. Então, os discípulas devem seguir esse caminho que os seus pastores mostraram. É verdade. E é possível, Hum, é possível que o Brasil experimente da mesma unção dos cristãos coreanos? uhum. Resposta sim. Resposta sim, com certeza, né? E a outra Pela pergunta é quando? 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 Daqui, nesse ponto, oração e jejum. Nenhum jeito, oração e jejum, né? Oração e jejum tem poder de, né, de mover o Espírito Santo, né, nos podemos experimentar, né, o sabor do reino de Deus pela oração e jejum, que pastor Renato e Kênia já mostrava, né, em Gramado, né?
Sim, porque Deus pode mudar a realidade e reescrever, né? Uma nova história pela oração. Eu acredito que pela oração a igreja esteve à frente nas grandes lutas e tensões sociais, determinando o rumo das mudanças mais importantes do país. Eu ouvi falar, tem muitos complicados essa crise por causa do coronavírus, e todo mundo estava falando do coronavírus. Enfim, assunto político. Então, a igreja brasileira tem que fazer diferença pela oração e jejum. Então, eu pergunto, pastor Renato, a igreja na igreja brasileira evangélica, movimento de oração e jejum é de consolidação, consolidária? Tem? Sim, Hum, eu creio, eu creio. E aliás, nós estamos vivendo uma fase e um momento que, se não for pelo jejum e pela oração, a coisa não vai, né? Não anda. E eu costumo afirmar que ah, estamos vivendo um tempo de revelar a nossa fé, de revelar a fé que nós temos. Então, aquilo que a gente sempre guardou, que a gente sempre creu, ouviu, agora é hora de vivê-las. É hora de vivenciar essas coisas. A nossa fé, a fé de que a gente crê no poder da cura, a fé que nós cremos num Deus que não falha, num Deus que não perde o controle de nada, num Deus provedor que supre cada necessidade. Então, os cristãos dos dias atuais que não tiverem o jejum e a oração como um sim. hábito, eles vão fracassar, eles vão desistir, eles vão ser derrotados, porque as notícias aí fora não são muito boas, né? Sim, sim. Pastor, depois capacitado com oração e jejum, nós podemos cuidar as ovelhas, os povos com amor. É Mas, verdade, é verdade. infelizmente, os pastores de o dia atual só cuidando. Eu sou o seu pastor. Só falar a palavra em vão, sem oração e jejum. Então, precisamos recuperar essa essência de pegar, né? De pegar o poder de Deus através de oração e jejum. Então, depois nós podemos cuidar as pessoas que Deus nos colocaste com amor. Amém, amém. Glórias a Deus, pastor Natan é o convidado de hoje aí a participar desta live do Aviva Jovem, que é o Ministério de Jovens da Igreja Batista em Gramado. Então, vamos para nossas palavras finais, pastor Natan. Diga, dá uma última saudação aí Saudação. à Igreja Batista em Gramado e também aos demais ouvintes que escutam. Eu quero visitar lá para compartilhar tudo o que Deus tem sido para a nossa família. Então, eu creio que com 100%, no 120%, Deus já colocou o semente para avivamento através das igrejas lá. Então, tenha coragem e fé que vence o mundo, porque nós cremos que Jesus Cristo já venceu a morte e os inimigos. Então, tenha coragem, porque não nós somos desanimados. Não desiste, porque eu oro a igreja lá em Gramado.
que que elas possam avançar, prosseguir, sem parar, sem cessar, porque Gramado é o lugar que Deus vai realizar sua promessa. Então, eu quero te encorajar com o amor de Deus. Tenha coragem, tenha fé. Orar sem cessar, Amém. fazer jejum. Glória a Deus. Obrigado por essas palavras que nos encorajam, né? A prosseguir e a continuar clamando, buscando ao Senhor, né? Glórias a Deus. Não podemos parar, não podemos desistir, né? Porque se a gente para, se a gente desiste de orar e de acreditar no avivamento de Deus, então, na verdade, nós não acreditávamos. Porque a Bíblia diz que o Senhor não se agrada dos que retrocedem. Sim, O Senhor diz em sua palavra para não olharmos para trás, mas ir para frente. Prosseguir, né? Tem que prosseguir. Amém. Prosseguir. Amém. Deus faz todas as coisas no seu tempo, né? Sim. Tem um tempo determinado para todas as coisas. E a igreja não pode negligenciar, falhar com a oração, né? Eu costumo dizer que se a igreja falhar na oração, então ela falhou em tudo. Ela errou em tudo. Perdeu não tudo. Podemos, Perde tudo, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor Natan, pastor Eduardo, pastor Moisés, a irmã da Hannah, que eu esqueci o nome agora. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, o que vocês representam para a minha vida e, naturalmente, para esta igreja aqui em Gramado também. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá bom? Amém. Deus abençoe sua vida, manda um abraço para a família e fiquem na paz do Senhor Jesus, Amém. Natan. Amém. Glórias a Deus. Agradecemos aí a todos. Não pudemos responder as questões de todos, mas talvez lá pelo Instagram do pastor Natan, pode colocar perguntas para ele lá e ele responde particularmente a cada um. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor. Fica com Deus. Amém. Amém.